Também desejo cumprimentar os nossos irmãos internautas, você que sempre nos acompanha através da internet, quem sabe pelo Spotify, sempre nos ouvindo, ou pelo canal Mel de Televisão, também nos assistindo, ou quem sabe pela rede Semear no YouTube. Muita gente é assinantes aqui no nosso canal da rede Semear no YouTube, também, quem sabe pelo Facebook ou pelo Instagram da ADEF. Deus abençoe a sua vida de forma toda especial. Nós estamos estudando o livro de Levítico. A lição de hoje é de número 4 e nós iremos estudar a parte A da lição hoje. E o tema da nossa lição é a função social dos sacerdotes. A função social dos sacerdotes. A parte A da nossa revista nós estaremos estudando hoje. Então vamos citar o tema da nossa lição, vamos lá? A função social dos sacerdotes. Mais uma vez. A função social dos sacerdotes. A função social dos sacerdotes. Então, hoje, especificamente, nós iremos falar sobre esta função social dos sacerdotes e também nós iremos ver se nós consigamos aprender ou exaurir algo para as nossas vidas, para os tempos de hoje. Provavelmente, nós estaremos também trazendo a aplicabilidade desta lição para as nossas vidas, para o nosso cotidiano. A função social dos sacerdotes. Texto áureo. Quero que você me ajude. Vamos lá, texto áureo. Muito bem, o nosso texto áureo, apesar de estarmos estudando o Velho Testamento, o livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, nós vemos que ele está inserido no Novo Testamento. E o nosso texto áureo vai mostrar isso. Em Lucas capítulo 5, versículo 14, é o nosso texto áureo. E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Então nós vemos aqui Jesus validar o que Deus tinha ortogado a Moisés. Então nós iremos aprender na lição de hoje a função social do sacerdote, bem como também nós vamos aprender até aonde o sacerdote pode ir, né? Vamos ver sobre as limitações dos sacerdotes. Bem, no texto áureo nós podemos observar que Jesus, ele valida aqui o livro de Levítico, solicitando aquele homem que ele tinha curado para que fosse até o sacerdote, porque aquele que realmente era curado, limpo, purificado, ele teria que ter uma validação do sacerdote. Então Jesus, para cumprir o que Deus disse para Moisés, após curar o leproso, disse: vai lá agora ao sacerdote e manda ele comprovar se realmente você está curado. Amém? Vamos para a verdade prática. Por favor, leiam para mim. Muito bem, esta é a nossa verdade que tem que ser prática. As funções do sacerdote
iam além da liturgia. Sua principal obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. Então, nós iremos, justamente na lição de hoje, pontuar que verdadeiramente as funções do sacerdote iam muito além da liturgia do culto. Então, os sacerdotes, Deus os separou tanto para os trabalhos de dentro, como os trabalhos também de fora. Então, nós iremos observar que o cuidado de Deus para com o seu povo era grande, e por isso ele separa os sacerdotes, e nós iremos aprender que o sacerdote, eles iam muito além das quatro paredes e muito além do culto, muito além da liturgia do culto ou da liturgia cerimonial. A nossa leitura bíblica em classe já foi lida pelo pastor Rui Felipe, Levítico capítulo 13, versículo de 1 a 16. A leitura já foi lida nesta noite. Então nós vamos para o objetivo geral da nossa lição. Objetivo geral da lição. Por favor, pule mais um. Objetivo geral da nossa lição: refletir a respeito das funções sociais do sacerdote. Objetivo geral da nossa lição de hoje: nós iremos refletir a respeito das funções sociais do sacerdote. Agora, os objetivos específicos. Eu quero a vossa ajuda. Vamos lá? Número 1. Muito bem. Apresentar as funções clínicas dos sacerdotes. Número 2. Muito bem. Número 2. Explicar a função sanitarista do sacerdote. Eu gostaria aqui de abrir um parêntese e dizer que ao tempo que eu quero explicar dentro da lição, pretendo também aplicar. Será muito importante a aplicabilidade desta lição também para nós. Embora lendo, como foi lido, a leitura oficial e a leitura em classe, e também lendo a revista, parece mostrar um pouco complicado aplicar esta lição dos serviços sociais do sacerdote em nossa vida, mas eu creio que Deus nos dará condição para isso. Terceiro, muito bem, terceiro, elencar as funções jurídicas do sacerdote. Aqui o item de número 3, elencar as funções jurídicas do sacerdote, vai ficar para a lição B, né? A lição de número 4, a parte B da lição, que será na próxima terça-feira. Eu não vou entrar na parte jurídica, mas nós vamos observar que essa jurisdição veio ali do livro de Levítico, e tudo quanto nós podemos observar no mundo jurídico hoje foi apanhado, foi exaurido, né? Foi baseado no livro de Levítico. Foi ali realmente uma plataforma que o próprio Deus trouxe, e começou bem com os sacerdotes. Tendo em vista aqui pontuado os objetivos específicos, bem como também o objetivo geral, nós iremos entrar na introdução da nossa revista. E para entrarmos na introdução da nossa revista, nós iremos pedir ajuda à nossa assessora de comunicação, Mayra Soares, que vai estar nos assessorando aqui com a leitura da introdução da nossa revista. Quais eram as funções dos sacerdotes? Primeiro, zelar pelo culto do Senhor. Segundo, inspecionar a saúde de Israel.
Terceiro, fiscalizar-lhes as moradias. Quarto, regular-lhe a vida social. Quinto, regular-lhe a vida jurídica. Nesse sentido, eles podem ser vistos também como médicos, sanitaristas e juízes. Muito bem. Antes de adentrar aqui nesta introdução, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o sacerdote. Nós já falamos aqui nas lições anteriores sobre a liturgia do culto, falamos sobre a glória, a beleza e a glória do culto, falamos sobre os levitas, os filhos de Levi, também falamos sobre as ramificações dos filhos de Levi, que eram 3 raízes, né? Uma raiz, saiu mais 3 ramificações, que foram os filhos de Levi. E da família de Coate, Deus separou os sacerdotes. Todo sacerdote tem que ser levita, mas nem todo levita é sacerdote. Deus separa os filhos de Coate para serem sacerdotes. E a Bíblia diz que da linhagem ou da raiz de Coate veio Arão, que por sua vez era o pai de Arão e também pai de Moisés. Arão era pai de Arão, também pai de Moisés, que era sacerdote, que Deus separou. E uma coisa interessante, que os sacerdotes, eles não altamente se escolheu a ser sacerdotes. Pelo contrário, doutor Alexandre Santana, eles foram escolhidos por Deus. Então, os sacerdotes, eles não disseram, nós queremos ser sacerdotes. Não. Deus é quem os escolheu. Deus é quem os separou. E quando Deus separa, está separado. Não foi por mérito, mas foi por escolha. Então, da linhagem de Levi, nós tínhamos os gersonitas, os filhos de Gerson. Tínhamos os coatitas e tínhamos os meralitas. Mas Deus não escolheu de nenhuma dessas linhagens, nem de Gerson e nem de Merari, mas de Coate. Então Deus tira de Coate. Os filhos de Levi foram separados ao serviço de Deus, mas para o sacerdócio, para ser sacerdote, era da linhagem de Coate. Então veja a organização de Deus. Veja como Deus, ele separa como Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E ninguém deve indagar por isso. Não sei se vocês lembram que durante a caminhada e durante o trabalho de Moisés, o povo se revoltou contra Moisés, porque achou que foi Moisés que tinha separado o seu irmão Arão. E o povo teve grande problema com Deus, porque Deus é quem tinha escolhido, não foi Moisés que escolheu Arão. Então, e o que é ser escolhido, ser separado por Deus? Ser separado é ser cortado. Ser separado é ser o quê? É ser cortado. Ou seja, Deus, Ele corta, passa a sua espada e corta a família de Coate de dentro da sua própria família. E diz, esse aqui eu separo
para uma função específica. E quando corta, você sabe que o processo do corte é o processo da separação. Cortou, separou. E se está separado, está separado. E eu quero aplicar isso em você. Deus te cortou. Você está separado. Aleluia. Você foi cortado, foi separado, foi escolhido por Deus para exercer uma função específica no reino de Deus. Aleluia. Então Deus, Ele corta, Ele separa. Não pelo mérito, mas pela sua soberana vontade. Se Deus quis me escolher, quem é que pode impedir? Pode até ficar chateado, dizer que eu não mereço mesmo. Pode até ficar chateado e dizer que eu não tenho condições, não tenho mesmo. Mas se Deus separou, está separado e ponto final. Aleluia. Deixa eu ver se tem alguém aqui separado, escolhidos por Deus. Deus te separou, Deus te escolheu, Deus te cortou. Aleluia, está separado. Acabou. Aleluia. Por isso que às vezes no meio da família você vê a diferença entre um e o outro. É porque uns Deus corta. Aleluia. Então nós somos separados. Então Deus separa. E antes de adentrar aqui na introdução, preciso dizer isso para vocês. E ao separar da tribo de Levi, da família de Arão, para ser sacerdote, existem algumas exigências que nós iremos estudar de forma mais ampla e de forma mais minuciosa também, sobre esse sacerdócio e sobre esse sacerdote. Mas o sacerdote, ele foi escolhido, mas ele tem obrigações. E Deus agora manda escolher, Deus escolhe, Deus separa. E Deus diz para Moisés: Moisés, agora você vai lavar. Vai lavar Arão e lavar seus filhos. Eu cortei, eu tirei, eu separei, mas eu não quero eles da forma que eles vieram, não. Eu quero lavado. Lava. Aleluia. Deus não quer do jeito que você veio, da sua família, da sua casa, da sua parentela. Deus não quer você do mesmo jeito. Deus quer você separado e Deus quer você lavado. Então, na presença do povo, a Bíblia disse que Moisés lava eles e lava as vestes dos sacerdotes. É preciso que nós entendamos. Vamos entrar aqui na nossa lição e iremos falar sobre as funções sociais dos sacerdotes. Mas nós precisamos primeiro saber quem são esses sacerdotes. Sacerdote, esse é um povo separado, escolhido, lavado, purificado, santificado, limpo, na presença do povo, para exercer a função que Deus quer que eles exerçam. Então é preciso que o sacerdote tenha credibilidade diante do povo. É preciso que o sacerdote ele venha realmente mostrar porque foi separado. Então Deus, na presença de todos, manda Moisés lavar. Você lava eles, pé e cabeça, dá um banho neles, esfrega, lava as suas vestes, e depois de limpo, pegue uma botija de azeite,
e derrame sobre a sua cabeça. Aleluia. E depois de lavado, de purificado, depois de limpo, corpo, alma e espírito, roupa e tudo, derrama o óleo sobre a sua cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Isso significa a unção. Está sendo ungido, foi consagrado, separado, limpo, cortado. E agora recebe a unção. Mas não fica só nisso. Deus vai dizer para Moisés: olha, agora você diga para os filhos de Arão, diga para Arão e para os filhos de Arão, que os sacerdotes não pode casar com qualquer uma. Sacerdote é separado, é limpo. E o sacerdote precisa, quando for casar, tem que casar com a moça virgem. Não pode buscar fora. Não pode sair por aí buscando em outras tribos. Não, é da sua mesma tribo, seu mesmo povo, limpo e puro. Se casar, está dissipado do seu chamado. E além não só isso, os sacerdotes, além de não poder casar com qualquer uma, também precisava, além da moça ser virgem, mostrando a pureza que o sacerdote tem que viver, foi um homem que foi lavado, foi um homem que foi purificado, foi um homem que foi limpo, um homem que foi cortado, um homem que foi ungido. E agora um homem que vai se ajuntar a uma mulher que não está contaminada. Porque senão vai se contaminar. Deus está falando sobre pureza, hein? Agora outra coisa, não pode casar com divorciada. E aí vai uma série de coisas que Deus vai ordenar acerca dos sacerdotes. E é sobre os sacerdotes que Deus agora, além dessa reserva, além dessa separação, dessa consagração, dessa unção, além desse diferencial, eles agora têm que cumprir com alguns rituais. E muitas pessoas acham que o sacerdote não tem quase nada para fazer, né? E muita gente quer tomar muito tempo do sacerdote. Irmão, um minuto para mim é precioso. Eu fico zangado se me tirar meu minuto. Um minuto para mim é precioso. Porque muita gente não sabe da função do sacerdote, vai ficar sabendo. Sacerdote, Deus fez o sacerdote ocupado, para não ter tempo para outra coisa. Se você vê sacerdote pecando por aí, errando por aí, fazendo coisa errada por aí, e com muito tempo por aí, é porque é sacerdote que já perdeu a visão. É sacerdote que está fora do crivo, está fora da rota, está fora do seu chamado. Sacerdote é separado, irmão, acabou a história. Está ouvindo, obreiros? Nós somos separados e ponto final. Nós temos que ser diferente. O que nós estamos vendo por aí é uma mistura. Ninguém sabe quem é sacerdote, quem não é, quem é pastor, quem não é. Hoje em dia é status. Mas o Senhor nos chamou para sermos separados. E Ele disse ainda: olha, os sacerdotes não terão herança. Eu vou dividir a terra entre os filhos de Israel, mas os levitas não receberão herança. Sabe por quê? Ele diz assim: olha, sabe por quê que eles não vão receber herança? Porque eles são meus.
sou eu quem vou cuidar deles. Eles vão viver na minha dependência. Aleluia. Aleluia. Eu não vou dar herança, eu não vou dar bens, eu não vou fazer esse tipo de coisa com eles, não. Eu não vou dar terra para eles. Eles vão viver debaixo da minha dependência. Eles vão viver o dia de hoje, não preocupados com o dia de amanhã. Eles vão viver hoje sabendo que haverá providência na sua mesa amanhã. Aleluia. Então, se você vê um sacerdote por aí todo descabelado, preocupado e cheio de tanta coisa, irmãos, não é sacerdote. Então, este ilustre serviço do sacerdote, Deus agora vai mandar Moisés descrever aos filhos de Coate, os filhos de Arão, porque começa a partir da linhagem de Arão. E na introdução da nossa lição, falando hoje sobre esse tema tão importante, que é a função social dos sacerdotes, nós vamos ver que, em primeiro lugar, não sei se está aqui na tela, vamos colocar. Em primeiro lugar, zelar pelo culto do Senhor. Os levitas tinham, ou seja, os sacerdotes, eles tinham que zelar do culto. Olha que responsabilidade, irmãos. O zelo fica por conta de quem? Do sacerdote. Se o culto está bagunçado, ou se o culto é uma bagunça, a culpa não está sendo de quem bagunçou, ou de quem está bagunçando. A culpa é do sacerdote. O sacerdote é que tem que zelar. Desde quando ele entra no templo, lá na porta, ele já está observando as coisas, ele tem que zelar. O sacerdote zelava da casa de Deus e tinha que zelar também do culto, e nós já estudamos sobre isso aqui. Número 2, tinha que inspecionar a saúde de Israel. Olha o que Deus vai entregar para os sacerdotes fazerem, além de zelar do culto, da casa de Deus, inspecionar a saúde de Israel. Terceiro, fiscalizar-lhe as moradias. Quarto, regular-lhe a vida social. Quinto, regular-lhe a vida jurídica. Nesse sentido, eles podem ser vistos também como médicos, sanitaristas e juízes. Então, esta é a função social dos sacerdotes. Ainda na introdução, quais eram as funções dos sacerdotes? A sua função mais importante era conduzir o povo na lei de Deus, exigindo de cada um de seus filhos santidade, pureza e distinção. Os sacerdotes levaram os israelitas a ser o povo mais ordeiro, distinto e saudável de seu tempo. Muito bem, olha, a função mais importante de todas as funções que nós lemos agora e vamos aprender aqui nesse dia de hoje, a mais importante era conduzir o povo de Deus na lei de Deus. Irmãos, uma coisa interessante, importante na vida do sacerdote, e eu já tenho que começar aqui aplicando, e eu quero aplicar essa lição nas nossas vidas, era conduzir o povo de Deus à lei de Deus, era exigir de cada um a santidade, a pureza e a distinção. Escuta bem como isso é tão importante.
Nós, sacerdote, temos essa função que é a mais importante, de levar o povo de Deus à palavra de Deus, à lei de Deus. Nós temos o manual na nossa mão, e nós não podemos deixar o povo desviar da conduta sã, da conduta, da pureza. E o povo de Deus tem que estar sendo levado de acordo com a palavra de Deus. E quem tem que ensinar o povo de Deus? Isso é função de quem? Isso é função do sacerdote. Levar o povo a Deus através da sua palavra. Agora, uma coisa interessante que eu vejo aqui nessa introdução, que era exigido através da palavra a santidade e a pureza, e essa palavrinha aí, distinção. O povo, irmãos, escute e olhe bem para isso, deveria ser distinto. Você sabe o que é ser distinto? O povo tinha que ter um diferencial. O povo de Deus tinha que ser separado. Há possibilidade de você olhar para um grupo de pessoas e ver dentro daquele grupo de pessoas, pessoas distintas dentro daquele grupo. E essa era a função dos sacerdotes, conduzir o povo à palavra de Deus, à lei de Deus, fazendo o povo santo do povo puro e de um povo distinto. Israel teria que ser conhecido aonde quer que ele fosse, aonde quer que ele entrasse. As pessoas iriam observar que eles eram um povo distinto, povo diferente. Os sacerdotes levaram os israelitas a ser um povo mais ordeiro. Você está vendo, irmãos, a função do sacerdote, levar o povo a ser ordeiro. Como eu me sinto feliz, imagine alguém dizer assim: olha, essa aqui é a ovelha do pastor Abraham Robson Ferreira. Você trabalha numa empresa, se você está lá aonde quer que você esteja, alguém diz assim: essa aqui é a ovelha do pastor Abraham. Esse é ordeiro, esse é diferente. Seu patrão olhar, as pessoas olharem para o seu trabalho, olhar para você e ver você distinto, diferente, um povo ordeiro. O povo de Deus, irmãos, tem que ser um povo ordeiro, tem que ser um povo separado, povo distinto e saudável. Os israelitas, por causa das normas, das diretrizes que Deus deu ao sacerdote para dar o seu povo, era conhecido como o povo mais ordeiro, o povo mais distinto, e além disso, um povo saudável. Aleluia. E nós vamos explicar por que esse povo era um povo saudável, um povo diferenciado. Por quê? Porque aquele povo estava debaixo da lei de Deus dada pelos sacerdotes. O sacerdote tinha a obrigação de levar o povo à palavra de Deus. Queridos, trazendo uma aplicabilidade para os tempos de hoje, vocês aqui estão bem fartos da palavra de Deus. Tem palavra de Deus todo culto, até nas reuniões tem palavra de Deus, mas está escassa, irmãos, a palavra de Deus por aí. A palavra de Deus é que limpa, é que purifica, é que santifica, é que leva o povo à ordem, a ser distinto, a ser diferente, a ser saudável espiritualmente. Mas
de Deus está escassa por aí. Não estão pregando mais a palavra de Deus. É mais barulho, é mais cantarola, é mais revelações, é mais profetadas. Não existe beleza nenhuma no culto, mais chocarrice, lambança e brincadeira. Não tem palavra. É tanta revelação, a Bíblia está fechada, que é a maior revelação. A Bíblia está fechada. Ou quando se lê, não se explica e nem se aplica. Então os artifícios estão aí tomando conta. Mas Deus levantou os sacerdotes. E eles levaram os israelitas a ser o povo mais ordeiro. E esta é o nosso trabalho. A defesa, sacerdotes, homens de Deus, mulheres de Deus, é levar a uma nação, aleluia, nós somos uma nação santa, nação pura, e nós seremos distintos, já estamos sendo distintos neste mundo. E eu estou clamando a Deus e estou se dizendo ao Senhor: Senhor, eu creio que os adefenses serão um diferencial, não somente em Portugal, não somente na Europa, mas a ADEF será distinta, será diferente nos 4 cantos da terra. Um povo ordeiro, um povo saudável, um povo limpo, um povo puro. Um povo que busca a Deus, um povo que obedece a Deus, um povo que faz a vontade de Deus, um povo que não questiona a Deus, um povo que adora a Deus, um povo que traz a beleza do culto, um povo que está pronto para se prostrar, para se render, para se curvar diante do Deus poderoso e fazer a sua vontade. Aleluia. Eu creio, estamos orando, e aceite na aula que eu ministrei anteriormente sobre a beleza do culto, estará aí na internet, lição de número 2, parte A e parte B. Você que não acompanhou, veja que coisa linda. Eu disse aqui sobre a obediência, uma coisa forte. Hoje eu vi o pastor Jefferson Kennedy dizer uma frase, uma palavra, que eu tenho ela comigo. Ele diz assim: eu nunca questionei na minha mente o meu líder. Tudo que o meu líder disse, eu acatei. Tudo que o meu pastor presidente disse, eu acatei sem questionar nem na minha mente. E ele disse: sabe por quê? Falando ali numa reuniãozinha, disse: sabe por quê? Porque eu sempre confiei no meu líder. A minha confiança no meu líder me fez nunca questionar, embora tenha coisa que eu não entendia. Agora imagine uma coisa que eu quero dizer para vocês, que coisa tão forte. Você obedecer sem entender, você fazer sem questionar, nem na mente. É assim que nós temos que fazer referente à palavra de Deus. Aleluia. Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra sem questionamento. Aleluia. Se Deus disse, está dito. Se Deus falou, está falado. Acabou a história, meu irmão. Aceite a palavra de Deus. Não começa a distorcer a palavra de Deus. Tem muita gente, por os seus desejos carnais, querem mudar a essência da palavra de Deus. O que é pecado continua sendo pecado. O que é mentira continua sendo mentira. O que não é puro continua não sendo puro. O que não é santo continua sendo santo. A palavra de Deus, ela é a mesma, ela não muda e ela é para sempre. E o povo de Deus tem que manter na palavra de Deus, assim como Deus nos escolheu, assim como Deus nos
nos separou, assim como Deus nos tirou do meio da nossa parentela, assim como Deus nos tirou do Egito, nos tirou do mundo, aleluia, assim como Deus nos colocou no lugar de privilégio, nós iremos sem questionar, dizer: Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu não estou aqui para questionar, mas eu estou aqui para obedecer a tua palavra. Seremos um povo ordeiro, diferente, aleluia, no meio de tudo e de todos. O propósito dessa lição é nós tomarmos como base o que Deus outorgou ao sacerdote é para o bem do povo. Vou repetir: tudo que Deus outorgou para o sacerdote é para o bem do povo. Tudo que está na palavra é para o nosso bem. Por isso que o livro de Levítico é um livro de códigos, coisas que não dão mesmo para a gente com os olhos físicos e carnais compreender. Mas se nós abrirmos a nossa visão espiritual, nós vamos entender o que Deus quer. Deus está dizendo que quer um povo ordeiro. Deus está dizendo que quer um povo santo, um povo puro, um povo saudável, um povo distinto, um povo completamente separado. É assim, meu querido, que eu quero, aleluia, ser cada dia mais diferente mesmo. Deixa falar, não tem problema não, meu irmão. Deixa te chamar de cafona, deixa de chamar você de antigo, não tem problema não. A Bíblia é antiga mesmo, e Deus também é antigo mesmo. Deus é desde a antiguidade da antiguidade, aleluia, glória a Deus. Mantemos vivos da palavra de Deus, aleluia. Tópico de número 1, funções clínicas. Tópico de número 1, funções clínicas. Libertos do Egito, os israelitas corriam o risco de transmitir à próxima geração enfermidades como a lepra. Deuteronômio 7:15. A doença mais temida da antiguidade. Por isso, Deus encarregou os sacerdotes de inspecionar clinicamente o seu povo. Que Deus lindo, né? Libertos do Egito, os israelitas corriam o risco de transmitir à próxima geração enfermidades como lepra. Estão prontos? A doença mais temida naquela antiguidade. Irmão, nós já fomos libertos do Egito. Deus tem o interesse de limpar aqueles que chegam, que vêm do Egito. Sabe para quê? Para que essa lepra, chamada pecado, não afete a próxima geração. Aleluia. Oh, glória a Deus. Olha a sapiência de Deus. Eu preciso de purificar esse povo que veio do Egito, porque senão a próxima geração vai manter doente. Então Deus tira, entrega para o sacerdócio, para os sacerdotes, e essa função clínica era justamente para que o povo de Deus viesse ser observado por quem? Por alguém que foi separado para isso, alguém que tem moral para isso.
alguém que foi totalmente escolhido para isso. Deus encarregou o sacerdote de inspecionar clinicamente o seu povo. Queridos, o que Deuteronômio 7,15 está falando é de forma física, forma literal. Os sacerdotes, eles tinham que olhar, inspecionar. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. De maneira física. Quem possivelmente poderia estar com lepra? Quem tinha que inspecionar era o sacerdote. Nós, sacerdotes, precisamos inspecionar o povo. Por isso que eu falo sobre a aplicabilidade, que Levítico não vem com esses códigos simplesmente para a gente ler e dizer, olha, realmente está aqui. Mas o que isso tem para nós? Isso tem para nós que a lepra significa pecado, e é preciso de ser inspecionado, porque quem está com a lepra não percebe. Quem está com a lepra não imagine com o mal que está sobre a sua vida. Então, o sacerdote, era eles que inspecionavam. Então, falando mais diretamente sobre essas funções clínicas do tópico número 1, vamos para o subtópico. O primeiro subtópico, sobre a inspeção da lepra. Nos tempos bíblicos, a lepra era a doença que causava mais repulsa, devido ao seu aspecto e contágio. Se Deus não a curasse, médico algum poderia fazê-lo. Haja vista o caso do general sírio, Naamã. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 14. A doença mais temida era a lepra. Por quê? Por causa do contágio. A lepra, ela contagiava o povo, ela pegava nas pessoas. Alguém que tivesse com lepra, encostasse em outro que tinha lepra, o que iria acontecer? Aquela outra pessoa também ia se tornar leprosa. Havia ali o contágio, e Deus queria separar o seu povo, para que o seu povo não viesse a ter essa doença terrível, contagiante, que contagiava. E para isso, o sacerdote tinha que inspecionar, para que não houvesse o contágio. E essas pessoas, elas deveriam ser separadas. Quando o sacerdote descobria alguém no meio do povo com lepra, então ele ia inspecionar. É o que nós vemos ali, estamos vendo ali no subtópico de número 1, nessa figura. E ao analisar, ele iria ver a profundidade. E Deus já tinha explicado, se a mancha se tornar mais baixa do que a pele, se o pelo ficar branco, e Deus está ensinando o médico, aí é lepra. Mas se você, ao inspecionar, você ter alguma dúvida, olhe para cá, separe o tal para uma quarentena e deixa ele 7 dias lá. Depois de 7 dias você vai lá, busca novamente e
faça uma segunda inspeção e veja como está a mancha. Observe se cresceu ou se diminuiu, ou se está do mesmo jeito. Se ainda houver mais dúvida, manda mais 7. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Todo tem o seu significado espiritual para os nossos dias de hoje. A lepra é o pecado. E às vezes não dá para perceber, pastor Jefferson Kennedy, que às vezes vem tão camuflado que não dá para você ver se realmente é ou não é. Porque hoje a mistura está tão grande por aí, irmãos, que estão dizendo o seguinte: ah, mas isso não tem nada a ver, é só uma manchinha. Não está nem branco, é uma manchinha de nada, isso não tem problema nenhum. Aí o sacerdote vai colocar em observação 7 dias. Eu vou ver se essa manchinha vai crescer. Coloca em observação. Agora tem um problema, meu irmão, que tem gente que não quer ficar em observação. Por isso pula de igreja. Porque igreja, irmão, que tem sacerdote que inspeciona o povo, não é fácil ficar, não. Eu não tenho vida para ninguém ficar olhando para mim. Eu sou independente. Esse negócio de pastor está guiando os meus passos, ele é o quê? Ele por acaso é mulher minha? Ele por acaso é meu pai? Ele por acaso é meu marido? Não é o seu pai, não é seu marido, nem a sua mulher, mas é o sacerdote que Deus colocou para te inspecionar. Aleluia! Então nós estamos vivendo um negócio hoje, irmãos. Esse negócio pega, meu irmão. A lepra pega. É contagiosa. E é preciso que o sacerdote esteja atento. Se Deus não curasse, médico algum poderia fazê-lo. Haja visto o caso do general Amã. Há uma coisa interessante que o sacerdote, ele tem essa função clínica, e ele inspeciona, e ele é quem sabe se é lepra ou se não é, se está puro ou se não está. Mas só que tem uma coisa: ele não pode curar. Ele só pode inspecionar, separar se caso tenha dúvida, declarar se está puro ou se está imundo, mas não tem o poder de curar. Visto a questão de Naamã, não existia cura. Ali somente uma mão divina para curar. Então, o pecado da lepra sei que tem gente querendo cochilar, mas na minha aula não.
Se eu puder, eu desço aí com o meu lencinho, ó. Aleluia. E vou bem na testa assim, ó. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma olhadinha do seu lado, sacode e diz: você está na aula de fogo, meu filho. Aqui não, aqui está na aula de fogo. É escola, mas é escola com fogo. Aleluia. Então escute, olhe cá para mim. A função do sacerdote é inspecionar e ver se realmente é lepra ou não. Declarar imundo, impuro ou não. Mas o papel da cura é com Deus. Sacerdote não pode curar a lepra de ninguém. E o que eu quero aplicar nesta noite é isso para você. O seu pecado é entre você e Deus. O pastor não pode te curar e te libertar deste teu pecado. Pode sim dizer que você está em pecado através da palavra, e que você tem que largar o pecado, a imundícia, aleluia, deste mundo, e viver uma vida para Deus. Mas a tua cura só vai ser entre você e Deus. Se você permitir que Deus te cura, Ele vai te curar, porque sacerdote nenhum, pastor nenhum tem poder de curar lepra de ninguém. Aleluia. É entre você e Deus, Deus e você. Você clama, você pede, você chora, e Deus tem o poder de te curar, de te limpar. Aleluia. É preciso render-se a Deus para que esta lepra saia. Letra A do primeiro subtópico: a inspeção da lepra. O Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, curou diversos leprosos e ordenou a seus discípulos a que os purificassem em seu nome. Mateus 10, 8, 11 e 5. Nós vimos naquela época tinha muitos leprosos. E a lepra como esse símbolo de pecado. Jesus, Ele curou muitos leprosos, e Ele ordenou aos seus discípulos que também curassem os leprosos, que orassem pelos leprosos, que curassem os leprosos. Tendo em vista a tão grande quantidade de leprosos naquela época, e nós vemos muitos leprosos sendo curados, principalmente por Jesus. Mas os leprosos que Jesus curava eram quem? Quem eram os leprosos que Jesus curava? Vocês não sabem, eu vou dizer para vocês. Sabe quais eram os leprosos que Jesus curava? Os leprosos que Jesus curava eram os leprosos que iam até Ele. Primeiro, eu reconheço que sou leproso. Segundo, eu reconheço que eu posso passar isso para outros. Terceiro, eu sei que a medicina não pode fazer nada por mim, e que o sacerdote, a única coisa que pode fazer é declarar que eu estou leproso, que eu estou impuro. Quarto, eu tenho certeza absoluta que somente a mão divina para arrancar essa lepra da minha vida. Aleluia. Se não houver um reconhecimento, vai continuar leproso. Se não houver um reconhecimento, vai continuar do mesmo jeito, da mesma forma. Aleluia. Se continuar correndo da presença de Deus, se continuar correndo da igreja, se continuar correndo do altar, aleluia, vai continuar leproso e vai continuar contagiando outros. Mas se correr para a presença de Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, aleluia, aí o Senhor Jesus vai olhar para você e não vai temer. Ele pode até te tocar para te livrar a sua lepra. Um leproso chegou para Jesus e disse: Senhor, eu sei que tu podes, e se quiseres, pode me fazer limpo.
Que coisa linda. Senhor, eu sei que tu podes, e se tu quiseres, tu podes me fazer limpo. Aí Jesus disse: eu quero, seja limpo. Aleluia, eu quero, seja limpo. O que mais Jesus quer é limpar a lepra. O que mais Jesus quer é purificar o pecador do seu pecado. Mas é preciso que se reconheça e venha até Jesus. E o Senhor está mostrando para nós que no livro de Levítico, de forma física, visível e palpável, Deus está dizendo para os sacerdotes: é assim que você faz com o meu povo. Inspeciona a lepra, mostra quem está leproso e quem não está, tira fora quem não merece andar com o meu povo, coloca para o lado de fora. O leproso não pode, deixa eu tratar com ele. Vou repetir: o leproso não pode andar no meio do povo de Deus. O leproso tem que ficar lá de fora. Deus mandava: tira do meio do arraial. Por quê? Porque senão iria contaminar os outros. Então Deus mandava tirar para fora do arraial. Olha para vocês verem, Deus não queria, vou falar sobre isso daqui a pouco, Deus não queria no meio dos outros, Deus não queria na sua casa, Deus não queria no meio dos outros, Deus não queria na sua casa, Deus não queria no meio da sua família, e Deus não queria na cidade. Para fora. Porque é isso, irmãos, que merece quem não quer ser curado da lepra. Eu sei que eu estou falando aqui para muita gente na internet, muita gente me ouve, e muita gente que está na casa do Senhor, mas não quer deixar ser purificado pela palavra de Deus. Subtópico número 2, a inspeção clínica. Em sua peregrinação, os israelitas não contavam com médicos e sanitaristas. Por isso, Deus encarrega os sacerdotes de inspecionar a saúde pública de Israel. Sempre que alguém apresentava algum dos sintomas da lepra, deveria encaminhar-se ao sumo sacerdote para ser examinado. Levítico 13, do 1 ao 37. Muito bem. Por isso, Deus encarrega o sacerdote a inspecionar a saúde pública de Israel. Queridos, Deus não quer os leprosos na nação. Deus não quer os leprosos no meio do seu povo. Então, os israelitas que estavam leprosos, eles tinham, então, os sacerdotes, eles iam fazer essa inspeção clínica, né, da saúde pública do povo. Então, o sacerdote tinha que sair dentro das 4 paredes. Posso falar? Sabe o que significa inspeção pública? Sabe o que quer dizer saúde pública? O sacerdote tinha que sair dentro das 4 paredes. Tinha que saber o que os israelitas estavam fazendo lá no trabalho, na rua. Porque o crente, irmão, não deve ser crente, não é só dentro da igreja. Eu não sei se você está entendendo isso. Aleluia, glória a Deus. Eita glória, estou sentindo a presença do Senhor aqui. Não pode ser crente somente aqui no altar. Não pode ser crente só dentro da igreja. Os sacerdotes tinham que trabalhar fora também. Tinham que inspecionar o povo.
de maneira física, palpável. Essa inspeção, Deus está dizendo conosco nessa noite, que, queridos, essa inspeção deve ser feita no meio do povo de Deus. Você precisa saber o que você está fazendo lá fora. Era a nação de Israel. O sacerdote saía, por isso que existe uma cobertura espiritual que o pastor, que o sacerdote dá ao povo de Deus. Quem está debaixo da nossa cobertura espiritual? Aí na região, na cidade que você pastoreia. Você pastoreia uma cidade? Pastoreia uma cidade. Você está debaixo da autoridade de Deus para abençoar essas pessoas dessa cidade, deste conselho, desse distrito, dessa região, deste país. Nós temos que estar clamando. Outro dia, há tempos atrás, eu orando, sempre orando, eu oro por todos os pastores, eu oro por todos a defesa, onde é que eles estejam. E eu tive um sonho com um casal de pastores da ADEF, que morava em outro país. Alguns irmãos aqui mais antigos sabem do que eu estou falando. Eu tive um sonho de madrugada. A minha inspeção foi lá no outro país. Eu disse para minha esposa no outro dia de manhã: veja aí o primeiro voo para cá, compra 2 bilhetes para um casal tal, manda eles virem imediatamente aqui. Preciso fazer uma inspeção. Primeiro voo. Chegou o casal. Eu fui fazer a inspeção. Porque é preciso, querido, quem está debaixo da cobertura espiritual do sacerdote, você está debaixo da bênção. Ou você obedece, ou então você morre. Vai ficar no vale dos leprosos sem sair, se não quiser obedecer a voz do sacerdote. E o sacerdote tem que fazer o quê? Arrancar. Aqui você não pode ficar. É a ordem de Deus, mas eu não estou manchado, não dá não. Essa mancha é invisível, mas tem mancha aí, tem lepra aí, e isso contamina, e isso pode trazer problema. Aleluia. Deus gostou tanto, irmão, gostou tanto que Deus falou assim: meu filho, eu vou fazer algo poderoso para te abençoar, porque você está fazendo conforme a minha palavra diz. Aleluia. Eu vou trazer uma bênção grande sobre essa nação, porque você tirou a lepra do meio do meu povo. Enquanto alguém arranca a lepra do meio do povo de Deus, você tira da parte e diz: meu filho, você vai ficar aí separado, mas eu quero cuidar de você. Eu quero que você tenha um encontro com Deus. Somente Ele pode limpar a sua lepra, somente Ele pode te curar. Se você quiser, Deus vai te recuperar, mas se você não quiser, você vai continuar no meio do vale dos leprosos. Aleluia. Aí quando você tira, irmão, parece que machuca um pouquinho, né? Dá aquele desconforto. Daqui a pouco começa a florescer. Deus só habita no meio da pureza. E alguém pergunta e diz: mas por que Deus permitia que as pessoas ficassem leprosas? Para mostrar de forma visível e palpável o que é o pecado, que a pessoa não consegue ver com os olhos naturais. Alguém perguntou assim: Deus, quem foi que pecou? Foi esse homem que está dessa forma, paralítico, acabado, destruído? Foi ele quem pecou ou foi os seus pais? Aí Jesus disse: não foi ele nem seus pais. E isso lhe sucedeu para que manifestasse a glória de Deus. Aleluia. Então, por que Deus permite? Para que nós possamos ver
Deus está mostrando para o seu povo. Deus está mostrando para o seu povo de forma visível o que é o pecado. Letra A do subtópico, a inspeção clínica. De acordo com o diagnóstico, o paciente era declarado limpo ou impuro. Se constatada a doença, o enfermo era imediatamente separado da comunidade para evitar uma epidemia. Levítico 13:46. Você percebeu? Rapidamente aquele era o quê? Separado, para que não houvesse uma epidemia. Porque um pecado contaminado, outro, daqui a pouco vira uma epidemia. Então você arranca um, e o levita e o sacerdote, ele tinha o poder, a autoridade de dizer se estava puro ou se estava impuro, se estava limpo ou se estava impuro. Era o sacerdote, é que tinha a lei de Deus nas suas mãos, é quem decretava, é quem declarava. Terceiro subtópico, a limitação do sacerdote. Cabia aos sacerdotes inspecionar e diagnosticar os leprosos. Era uma função mais preventiva que curativa. Êxodo 12, 21 ao 26. Muito bem. Pronto, sabemos que cabia ao sacerdote esse diagnóstico, esse trabalho clínico. Mas nós podemos observar que essa função era mais para prevenir, uma prevenção. Porque se tem uma coisa importante, meus queridos, é você prevenir antes que aconteça. Tem pessoa que está com mal na mão, irmãos, está com mal diante dele, ele não evita. Não, eu sou forte, eu sou corajoso. Aí o sacerdote está alertando: irmãos, cuidado com a internet, irmãos, cuidado com as redes sociais, irmãos, cuidado com essa imundícia de toque-toque, que não sei como é que chama esse negócio aí, de TikTok. Cuidado! Olha o que você está olhando no YouTube. Cuidado com o que você está vendo. Não, sou forte. A inspeção, irmãos, é mais preventiva. Rapaz, o pastor veio verificar de novo. Por quê? Você está pensando o quê? Eu não estou doente, não. Não está não, filho. Mas é para você não adoecer. Mas o pastor está inspecionando de novo. Será que ele está pensando o quê? Ele não está pensando nada, filho. É para você não adoecer. Porque, irmãos, a prevenção é muito forte. Isso aqui que eu vejo, Deus, Ele quando dá essa função ao sacerdote, irmãos, é para o povo não ficar ao léu. Você sabe que, gente, irmãos, você tem que realmente controlar. Lá na empresa, quem sabe você trabalha, lá de cada 5 ou 10 pessoas tem um chefe. Rapaz, nessa empresa tem mais chefe do que gente trabalhando. E é mesmo. De 5 em 5 ou de 10 em 10 tem um chefe. Por quê? Porque tem que inspecionar. Aí, você que tem funcionário, se você não inspecionar, ele vai ficar ao léu, ele vai ficar à vontade. Fica à vontade, ninguém inspeciona, ninguém olha, ninguém sabe, ninguém. Fica tranquilo. Então, a inspeção é justamente para que o povo não viesse a cair no erro. Às vezes o chefe está ali, você está achando que esse cara é chato. Ele não está sendo chato, ele está te prevenindo para você não perder seu emprego.
filho, ele é bênção. Então, essa função sacerdotal era mais para prevenção. Letra A do terceiro subtópico. O próprio Senhor Jesus reconheceu a perícia do sacerdote no diagnóstico da doença. Mostra-te ao sacerdote. Lucas capítulo 5, versículo 14. Muito bem, como nós vimos aqui na verdade prática, o próprio Jesus reconheceu, né, esse diagnóstico do sacerdote. Jesus manda aquele homem ir até o sacerdote. Até Jesus reconheceu isso. Encerrando aqui o tópico de número 1, vamos para a síntese do tópico 1. Eu quero que leia para mim, por favor. Síntese do tópico 1. Os sacerdotes deviam distinguir entre o santo e o profano. Eles deviam também ensinar aos israelitas os decretos de Deus. Eles deviam diagnosticar males que tornavam adoradores cerimonialmente impuros. Muito bem. Então, vendo aqui a síntese desse tópico número 1, vamos entrar no tópico número 2, para a gente encerrar, né? Nós vamos até o tópico número 2, e eu vou correr um pouquinho aqui, para que dê tempo nós terminarmos. Então, vamos lá? Devido aos povos que habitavam, Canaã tornou-se doentia e contagiosa. Até suas casas e vestes eram tomadas por uma espécie de lepra. Para preservar a saúde dos hebreus, Deus instruiu os sacerdotes a atuarem também como sanitaristas. Muito bem, além dessa função clínica que Deus deu aos sacerdotes, Deus também deu essa função sanitarista. Para quê? Para que os sacerdotes viessem a preservar a saúde do povo de Deus. Então, olha o detalhe da preocupação de Deus. Além dessa questão física, pessoal, porque na verdade a função sacerdotal clínica é algo mais direto à pessoa. As funções sanitaristas é a função dos sacerdotes a levar ao povo a se proteger de situações, de coisas que eles habitualmente usavam, como casas, roupas e outros objetos. Então, para preservar a saúde, Deus instrui o sacerdote a atuarem também como sanitaristas. E nós vamos ver isso no primeiro subtópico, a função sanitarista do sacerdote. A função sanitarista do sacerdote. O sanitarista é um especialista em saúde pública. Sua função é basicamente preventiva, manter a cidade livre dos focos de doenças e infecções. É o seu trabalho prioritário. Neste sentido, cabe aos sacerdotes inspecionar as casas e roupas em Israel. Olha, esse trabalho que Deus ortogou, irmãos, a preocupação de Deus, porque tem pessoas, irmãos, que acham que Deus está preocupado só com o coração, igual diz alguns. Deus só importa com o meu coração. Deus só quer o meu... Olha o que Deus está importando. Deus agora, aqui com essas funções sanitaristas, ou funções sanitárias, Deus vai ortogar aos sacerdotes que venha fazer esse trabalho para que o povo dele seja um povo realmente separado. Então, tudo que você já vê hoje com essa questão sanitária que nós vemos, as questões clínicas, olha de onde está vindo, as questões jurídicas, olha de onde que vem, do manual do livro de Levítico. Então, através do Pentateuco, veio
Muitas leis foram formadas, a base da lei mundial foi arrancada foi arrancada do Pentateuco. E quem deu essas normas, essas leis? Deus. Então, se você for observar, nós temos aqui 2 advogados, você for observar a base da lei que existe hoje, a base clínica que existe hoje, a base sanitarista que existe hoje, isso foi ideia de Deus para o seu povo. Isso foi ortogado por Deus. Já está na Bíblia, há milhares de anos atrás. Então, Deus também estava se importando, Levítico 14, 34. Deus estava se importando com 2 coisas: com a casa e com as vestes. Porque tem pessoas que estão achando que Deus não está importando com casa, com vestes. Só a casa de Deus, quando eu vim para... Não, Deus está importando, irmão. Deus está importando com a casa dele, Deus está importando com a cidade, Deus está importando com sua casa, Deus está importando com o país, Deus está importando com a nação. Vocês viram essas orações que nós fazemos? Deus se importa com tudo isso. Primeiro subtópico, ou seja, o segundo subtópico do tópico 2. A lepra na casa. A lepra numa casa tinha início com o aparecimento de manchas verdes e avermelhadas, que via de regra pareciam mais fundas que a superfície das paredes. Levítico capítulo 14, versículo 37. Olha, Deus otorgou o sacerdote também inspecionar as casas. Então, as casas das pessoas, quando tinha alguma mancha, o sacerdote, ele iria lá inspecionar a casa. Então, se aquela casa, com aquela mancha, para aquela família viesse viver naquela casa, aquela casa tinha que ser uma casa pura, uma casa limpa. Deus não queria que o seu povo vivesse em uma casa que tinha sinais de impureza. Quem me ouve, diga amém. Deus está preocupado com isso. Irmãos, hoje a gente vê templos, né? Templo, casa de Deus, jogada ao léu. Quando você olha para os fungos nas paredes e a situação sanitarista do templo, aí você olha a situação que está na igreja. Então, Deus se importa sim com isso, irmãos. Até com a sua casa, Deus está se importando. Então, as pessoas, eles tinham que deixar suas casas sempre impecável, limpa, pura, porque quem estava morando ali? O povo de Deus. Então existia essa inspeção, teria que ter essa inspeção, porque era como se fosse uma fiscalização. Falou, o fiscal está chegando aí, chegar aqui encontrado vai dar problema. Então todo mundo queria deixar as suas casas o quê? Limpa, o máximo pura, que o fiscal podia chegar a qualquer momento. E Deus colocou esse regime, essa norma, para o povo ter cuidado, para não ser relaxado nem das suas casas. Vou fazer uma visitinha na sua hoje e vou fazer a inspeção. Sacerdote pode. Letra A do subtópico 2. Após examinar o imóvel, constatado a praga na casa, ordenava-se o seu despejo, para que a praga não se espalhasse por toda a propriedade. Em seguida, a casa era interditada por 7 dias. Que coisa linda, hein, irmãos?
Após examinar o imóvel e constatada a praga naquela casa, ordenava-se o seu despejo para que a praga não se espalhasse por toda a propriedade. A pessoa era despejada. Corre, corre, saia todo mundo. Vocês não podem morar numa casa assim. Isso vai pegar em vocês. Deus, irmãos, está mostrando o seu cuidado para com o seu povo. Porque há de se preocupar, queridos, com alguém que está vivendo em uma casa de qualquer jeito. E que está achando que está trancadas as portas e as janelas. Quem está me ouvindo, diga amém. As portas e a janela estão fechadas, mas Deus está de olho lá. Deus está preocupado. Deus quer que o seu povo, que os seus filhos estejam bem, até dentro das suas casas. Isso, irmãos, levando para o lado espiritual, é coisa forte. Em seguida, a casa era interditada por 7 dias. Segundo subtópico, B. Caso a praga não cedesse, as pedras contaminadas eram retiradas e as paredes todas eram raspadas. Se não resolvesse, o imóvel era demolido e todo o entulho era jogado para fora da cidade. Eu faço uma pergunta. Para que Deus está se importando com esse tipo de coisa? Então, se o diagnóstico realmente ali está diagnosticado que aquilo pode ser uma procedência de uma lepra, o que o sacerdote ia fazer? O sacerdote raspava a parede, raspava bem aquela parede, arrancava aquilo, arrancava o reboco, deixava aquela casa 7 dias e ia observar depois dos 7 dias. Se a casa, se aquilo continuasse, irmãos, continuasse a crescer, se não tivesse jeito, mesmo raspando, e não fosse uma coisinha qualquer, a ordem era demolir aquela casa. Se não resolvesse, o imóvel era demolido e todo o entulho era jogado para fora da cidade. Escute, além da casa passar pela quarentena, 7 dias, passar pela inspeção, a casa, se por acaso fosse diagnosticada e tivesse crescendo aquele fungo, aquela lepra, na parede continuasse, a casa teria que ser demolida e o entulho não podia ficar dentro da cidade. Deus não queria. A minha cidade é santa, o meu povo é santo. Eu não quero entulho, coisa suja, coisa que pode contaminar. Eu não quero. Então Deus manda arrancar e jogar para fora da cidade. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro subtópico, vamos escorrer. A lepre nas vestes. Nesse caso específico, tratavam-se de mofos e fungos, igualmente nocivos à saúde. De imediato, a roupa deveria ser levada ao sacerdote. Muito bem. Outra coisa importante, interessante, que muita gente está dizendo que Deus não se importa com roupa, né? Que Deus não se importa com roupa. Deus importa com roupa, sim. Deus não quer casa manchada e Deus também não quer roupa manchada. Deus também não quer crente manchado. Crente manchado com roupa manchada e com casa manchada, Deus não quer.
Nesse caso específico, tratavam-se de mofos e fungos igualmente nocivos à saúde. De imediato a roupa deveria ser levada ao sacerdócio. Para quê? Para o sacerdote averiguar, para ver o que era aquilo, se era uma sujeirinha normal ou se não era. Terceiro subtópico, a lepra nas vestes. A lepra abria porta para outras enfermidades e moléstias. Por isso, a lepra tornou-se um dos símbolos do pecado. Se a praga se mostrasse resistente, o vestuário deveria ser queimado, evitando a propagação de doenças. Vamos ficar de pé? Então escute. Se a roupa, as vestes estivesse manchada e constatasse na roupa, quem está me ouvindo diga amém, que o culto ainda está vivo e está de pé. Ainda tem mais meia hora. Se a roupa, se as vestes estivessem manchadas e constatasse que é lepra, olhe para cá, mulheres e homens. Se a lepra, se for constatado na roupa que é lepra, tem que ser queimada. Eu vou agora trazer para nós agora, para você saber o que isso significa para nós. Vou aplicar. Você sabe o que isso significa? Isso significa que Deus se importa sim com as vestes. E tem roupa, irmãos, que é uma praga. Tem vestes, irmãos, que mete vergonha, que Deus não quer. Deus não aceita roupa manchada. Portanto, pegue aquela mini saia e ponha no fogo. Não vai deixar para a filha quando nascer não, porque você vai usar essa imundície de novo. Deus não quer, aleluia, essa mancha dessa roupa. Aquela roupa lascada, aleluia, lá de baixo. Pastor, a minha roupa é comprida, pastor, está batendo no joelho, mas o rasgado está cá em cima. Põe no fogo também. Está leprosa, não presta não. Aleluia. Obreiro, essa calça apertada que está atorando tudo, põe no fogo também. Deus não quer não. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus importa com a sua roupa também, meu irmão. Se sua roupa está leprosa, Deus não quer que você doa não, tá bem? Porque tem gente que não serve mais, o negócio está apertado, não sei o que. Eu vou dar para fulano, eu vou dar para ciclano. Não dê não. A ordem de Deus é botar fogo. A ordem de Deus é botar fogo. Aleluia. Tem gente que ainda nesta noite, aleluia, ó, amanhã cedo vai fazer uma fogueira em casa, mas não é a fogueira santa não, é a fogueira que queima, que é limpa, que purifica, aleluia, a casa. Oh, aleluia, aleluia. Tira as vestes da indecência da sua vida. Aleluia. Tira as vestes da indecência. Tire as vestes que não agradam a Deus. Aleluia. Lepra, eu já constatei, o profeta já constatou, o sacerdote já constatou. É lepra, é lepra. Aleluia. Bota fogo. Aleluia. Não dê para ninguém, meu irmão. Põe fogo. Deus está dizendo, olha, não serve não.
Tem coisa, irmão, que não serve para gente. Agora eu sou crente, eu não bebo mais uísque, e aqui tem 5 garrafas em casa, eu vou dar para o meu amigo que bebe. Bota fogo, meu irmão, abra a tampa, joga o palito de fogo dentro, de fósforo dentro, aleluia, bota fogo, aleluia, lepra, não passa para outro não. Deus disse: destrói a casa. Se tem lepra, quebra tudo, arrebenta tudo. Pastor, é a única que eu moro, é a única que eu vivo. Aleluia. Deus vai dar outra nova, Deus vai dar outra melhor. Deus vai te dar uma casa que não é leprosa. Deus vai te dar uma casa que é abençoada. Pastor, sobre a casa eu não entendi nada. Vai entender agora, meu irmão. Você sabe o que significa casa? Toda vez que a gente fala assim, a minha casa, está dizendo a minha família. Eu vou repetir porque isso é forte. Todas as vezes que você diz a minha casa, você está dizendo a minha família. Se lá na tua família tem lepra, a casa tem lepra, você deve deixar passar pela quarentena, meu irmão. Sai fora. Sai fora. Se essa tua casa tem lepra, sai fora. Você é separado, você é limpo, você é purificado, sai fora. Ah, pastor, porque é meu primo, é porque é meu irmão. Aleluia, se é irmão, se é primo, seja o que for, se tiver leproso, sai fora. Eu não quero comer churrasco, nem comer feijoada e nem beber Coca-Cola, aleluia, no meio da casa suja, impura, cheia de pecado. Sai dela, povo meu. Casa significa família, meu irmão. Se tua família não quiser consertar, aleluia, vai ser difícil você entender isso. Mas uma coisa eu vou te dizer: precisa ser destruída e esfarelada, jogada para fora da cidade. Mas você não deve se contaminar. É ordem de Deus. É ordem de Deus. Não contamine você. Ah, pastor, meu primo. Ah, pastor, minha prima. Pastor, o senhor não conhece, nem nasceu, criou junto comigo. Pode ter nascido, criado junto, meu irmão. Aleluia. Se tiver leproso, larga de mão, larga para lá. Aleluia. Coloca na quarentena. Se será, você pega de volta. Se não será, derruba, quebra e joga para fora. É difícil, parece ser difícil, mas não é não. Deus está preservando a sua vida. Eu vou repetir isso novamente. Deus está preservando a sua vida. Quando Deus dá ordem ao sacerdote para que eles sejam clinicamente, aleluia, venha fazer a tarefa clinicamente, Ele está dizendo o seguinte: olha, eu quero ver o meu povo saudável. Quando Ele está dizendo, olha, eu quero que vocês sejam, aleluia, eu quero que vocês limpem a casa, limpem a roupa, eu quero que vocês observem, que vocês inspecionam. Deus está dizendo, eu quero o meu povo limpo, puro, santo. Eu quero o meu povo fora, longe de problemas. É para a sua saúde, filho. Mas eu amo a minha casa. Eu amo, ama. Então fica no meio da lepra e morre. Cadê os glória, irmão? Cadê os glória, irmãos? Deus está protegendo a sua vida. Coloca na quarentena e fica buscando a Deus. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Se não melhorar na quarentena, meu irmão, você pode ter certeza. Agora, você que conhece a palavra tem que escapar com a sua vida. Quantos entendem, diga amém. Feche os seus olhos. Deus vai tratar com você agora. Feche os seus olhos. Aleluia.
Senhor Jesus. Olhe para sua roupa agora. Já não quero ser igual. Olhe para a sua vida agora. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim pede ao Senhor um quebrantamento agora. necessita ser moldado, Senhor. Porque tudo